Sejam bem-vindos todos os irmãos e irmãs que nos assistem neste momento, nesse nosso culto de louvor e adoração a Deus. Hoje nós celebramos o 13º domingo após Pentecostes. E o tema de nossa mensagem é Jesus e as tradições dos judeus. Que o Senhor abençoe a todos no meditar e no ouvir de sua santa palavra. Amém. Convido todos a conosco iniciarmos esse momento louvando ao Senhor. Louvemos ao Senhor, louvemos ao Senhor, adoremos no seu santo monte, nosso amado Pai, seu nome é santo. Louvemos ao Senhor, louvemos ao Senhor, adoremos no seu santo monte, nosso amado Pai, seu nome é santo. Louvemos ao Senhor, pois seu nome é santo, pois seu nome é santo. Louvemos ao Senhor, pois seu nome é santo, pois seu nome é santo. Magnifiquemos ao Senhor, ao Rei que é digno de louvor. Excelso, supremo, o indigno de louvor. Louvemos ao Senhor, pois seu nome é santo, pois seu nome é santo. Louvemos ao Senhor, pois seu nome é santo, pois seu nome é santo. Hosana, Hosana, Hosana ao nosso Rei. Hosana, Hosana, Hosana ao nosso Rei. Hosana, Cristo é a nossa vida, o motivo do louvor em nosso novo coração, pois morreu a nossa morte para vivermos sua vida, nos trouxe grande salvação. Louvemos ao Senhor, pois seu nome é santo, pois seu nome é santo. Louvemos
ficar em pé e invoquemos a presença de Deus. Em nome de Deus Pai, que nos criou e preservou até o dia de hoje, em nome do Filho, que deu a sua vida em sacrifício por nós, resgatando-nos da perdição, e em nome do Espírito Santo, que operou em nós a fé, que edifica a igreja entre nós e nos capacita para toda a boa obra. Oremos. Ó Deus, que és o responsável de estarmos aqui neste culto, te pedimos, Senhor, esteja com nós, abençoa-nos, Senhor, por participarmos nesse momento de te adorar com gratidão. Oramos e agradecemos, em nome de Jesus, nosso Senhor e Salvador. Amém. As nossas leituras para o dia de hoje são as seguintes, podem todos se sentar. Salmo de número 14, Isaías capítulo 29, versículo 11 a 19, Efésios capítulo 5, versículo 22 a versículo 33. E o nosso evangelho de hoje, que encontra-se em Marcos capítulo 7, versículo 1 a versículo 13, onde nós lemos na palavra de Deus. E como a leitura é palavra do Senhor, em respeito nós todos ficamos em pé. E a palavra nos diz: alguns fariseus e alguns mestres da lei que tinham vindo de Jerusalém reuniram-se em volta de Jesus. Eles viram que alguns dos discípulos dele estavam comendo com mãos impuras, quer dizer, não tinham lavado as mãos, como os fariseus mandavam o povo fazer. Os judeus, e especialmente os fariseus, seguem os ensinamentos que receberam dos antigos. Eles só comem depois de lavar as mãos com bastante cuidado. E antes de comer, lavam tudo que vem do mercado. Seguem ainda muitos outros costumes, como a maneira certa de lavar copos, jarros, vasilhas de metal e camas. Os fariseus e os mestres da lei perguntaram a Jesus: por que é que os seus discípulos não obedecem aos ensinamentos dos antigos e comem sem lavar as mãos? Jesus respondeu: hipócritas, como Isaías estava certo quando falou a respeito de vocês. Ele escreveu assim: Deus disse, este povo com a sua boca diz que me respeita, mas na verdade o seu coração está longe de mim. A adoração desse povo é inútil, pois eles ensinam leis humanas como se fossem mandamentos de Deus. E continuou: vocês abandonam o mandamento de Deus e obedecem a ensinamentos humanos. E Jesus terminou dizendo: vocês arranjam sempre um jeito de pôr de lado o mandamento de Deus para seguir os seus próprios ensinamentos. Pois Moisés ordenou: respeite o seu pai e a sua mãe, e disse também que seja morto aquele que amaldiçoar o seu pai ou a sua mãe. Mas vocês ensinam que se alguém tem alguma coisa que poderia usar para ajudar os seus pais, mas dizem: eu dediquei isso a Deus, então ele não precisa ajudar os seus pais. Assim vocês desprezam a palavra de Deus, trocando-a por ensinamentos que passam de pais para filhos, e vocês fazem muitas outras coisas como esta. Amém. Até aqui a palavra de Deus para esse nosso momento. Eu convido todos agora a se sentarem e vamos louvar ao Senhor com o nosso próximo hino. Jesus, o Senhor, ao leão.
Evangelho de hoje, Marcos nos apresenta uma crítica feita a Jesus por alguns fariseus e mestres da lei, vindos de Jerusalém, sobre o uso e costume deles, dos judeus. Jesus havia retornado a Cafarnaum poucos dias depois de uma semana cheia de experiências notáveis e cansativas. Marcos nos relata que Jesus encontrou um grupo de seus inimigos reunidos. Os fariseus eram extremos na guarda de suas próprias tradições. Esses fariseus eram homens cultos e litigiosos, visto terem aprendido sobre os argumentos claros e a língua afiada dos mestres da religião judaica. O propósito da vida deles não era ouvir a palavra da vida eterna, mas provocar debates e confusões. A intenção dos fariseus era descobrir se, na formação dada por Jesus a seus discípulos, ele os incitava à não observância da lei de Moisés. E os fariseus logo acharam a oportunidade que precisavam para acusarem o mestre. Viram alguns discípulos comerem, tendo mãos sujas e não lavadas, e isto lhes serviu de pretexto para um ataque a Jesus Cristo. Mas os fariseus não estavam interessados na questão da higiene, que isso lhes tinha causado alguma preocupação, mas no fato de julgarem que isso afetava a situação de um judeu crente diante de Deus. Era costume dos fariseus e de todos os judeus que observavam religiosamente as tradições dos anciãos cumprir certas lavaduras, em especial antes de compartilhar os alimentos. O propósito era, sem dúvida, promover as condições higiênicas entre os judeus, o que muitas vezes os protegeu contra doenças e epidemias. Mas os fariseus e anciões do tempo de Jesus enfatizavam essas observâncias exteriores como principais e excluíram as coisas mais importantes, a saber, a verdadeira adoração que está no coração e que se manifesta com atitudes e cuidados. O povo era obrigado a lavar as mãos no cerimonial antes de comer, e tinha que assegurar a perfeição nisso, evitar o contato de uma das mãos com a palma da outra mão. Tinham o cuidado para que o lavar alcançasse ao menos o punho, e segundo outros, até o cotovelo. Em especial, quando voltavam do mercado, onde de modo despercebido tenham tocado em algo impuro, os judeus severos eram extremamente implacáveis e impiedosos em suas exigências de limpeza, sendo então o rigoroso lavar das mãos ou até do corpo todo um requisito fundamental. Desta forma, toda a vida dos judeus, até os mínimos detalhes da vida diária, era governada por essas leis e preceitos. A popularidade de Jesus havia chegado à capital, onde se supunha que a prática da religião fosse irrepreensível. Pelo que se dizia de Jesus, parecia que seus ensinamentos não se enquadrassem nos padrões religiosos da época, e suas orientações rompiam com o sistema religioso estabelecido. Quem tinha se aproximado de Jesus com o intuito de desmascará-lo, acabou sendo desmascarado por ele. Tudo começou com a crítica feita aos discípulos: por que se sentam à mesa sem antes terem lavado cuidadosamente as mãos? Era um costume fundado numa série de preceitos, preconceitos. Um deles é que o contato exterior com as coisas podia tornar impuro o coração humano. Outro era o medo de ter tido contato com algum pagão e por isso ter contraído alguma impureza. A impureza interior aplicava-se, pois, por um gesto puramente exterior. Jesus pôs-se a demonstrar como a tradição considerada exemplar era, em última análise, ultrapassada e podia ser manipulada.
Exemplo disso era a forma desumana como muitos mestres da lei e fariseus tratavam seus pais, distorcendo a lei a ponto de interpretá-la a seu favor. O resultado de um ensino como esse rapidamente se tornou tradição. Tudo foi trocado por um sistema perverso. Anularam a palavra de Deus. Esse foi o ataque de Cristo. Ele lhes mostrou a verdadeira relação de valores e culto a Deus. A impiedade era assim acobertada por uma falsa piedade. O Mestre Jesus procurava evitar que seus discípulos fossem contaminados por esta mentalidade. É muito grave quando Deus não apenas faz advertência a respeito da conduta do seu povo, mas o acusa da gravidade de suas escolhas. Quando Jesus diz que vocês abandonam o mandamento de Deus e obedecem a ensinamentos humanos, está apontando o centro inspirador de atitudes comprometedoras de um povo que se apresenta como religioso, guardião da prática religiosa correta. No entanto, desloca friamente com uma convicção inquestionável a Deus do seu lugar, que não pode mudar, que é o centro da vida dos que creem. Nada é tão grave quanto o coração humano e sua inteligência passam a ser a única medida correta do que é certo e do que é errado. Tudo é possível quando uma pessoa se apega a práticas religiosas ritualmente obedecidas com rigor e se torna a medida única e última de tudo. Os resultados são arbitrariedade, insolências, impiedades e maldades que eliminam tudo, e todos que não se localizam no enquadramento desta pretensão humana. O absurdo desse procedimento alcança o auge de pretender envolver a Deus, colocando-se ao seu redor, como os conterrâneos religiosos de Jesus fizeram com ele, certos de sua condição moral questionável, para apresentar questionamentos de tal modo a assumirem o próprio lugar de Deus. É bom entender que a higiene focalizada não se refere àquela necessária para que não se corra o risco de comprometimentos sanitários. A preocupação e a ritualidade assumida e que se deve a uma concepção de puro e impuro, segundo critérios muitos próprios que chegam aos doentios e até perversos, criando preconceitos e transformando a vivência religiosa em maldosa, ou condenando ou criando condições de desmoralizações. Jesus reage à tentativa de desmoralização que busca aplicar sobre ele. Na verdade, em Israel, o mestre não tinha autoridade se não conseguisse que os seus discípulos obedecessem à risca todos os preceitos e riscos previstos pela prática religiosa. Os fariseus e os mestres da lei buscam conquistar a autoridade e validar suas posições com a desmoralização dos outros, ainda que seja fruto de sua perversa e obscuras pretensões. Os honestos, de verdade, não necessitam atacar, destruindo os outros, para encontrar o seu próprio lugar de autoridade e reconhecimento. Jesus chama os mestres da lei e os fariseus de hipócritas, que não são poucos. A hipocrisia se vê-se com algo mais que ultrapasse o simples cumprimento de ritos e normas que encobrem mentiras e interesses pessoais. A hipocrisia é uma verdadeira cultura que muitos vivem sem perceber. Outros a adotam como artimanha para conseguir seus propósitos. E não são poucos se gabam das práticas que enganam os outros para alcançar os seus próprios interesses, tantas vezes imorais, prejudicais ao bem comum, perversos e maldosos para com os outros. Jesus contrapôs a proposta de prática religiosa dos seus conterrâneos,
Deus não usa artimanhas. Quem usa artimanhas não é capaz de amar de verdade. Interessa alcançar os seus próprios propósitos, mesmo que esses sejam destrutivos e comprometedores. Jesus orienta o povo no sentido da prática religiosa, mostrando que sua essência que é ter um cuidado especial com o próprio coração. O discípulo é aquele que alimenta no coração o conhecimento dos sentimentos do coração de Deus. A interioridade é, na verdade, a força sustentadora da autêntica experiência de fé, de culto a Deus e de sinceridade no relacionamento com os outros. Jesus pede aos seus discípulos essa construção e essa conquista. A nossa atitude se sustenta autenticamente a partir do que está no fundo do coração. Manter as aparências e enganar é hipocrisia. O discípulo de Jesus não pode ir na direção da hipocrisia. E isso só é possível na medida em que o discípulo compreende que o impuro não é o que entra nele vindo de fora. Explicou Jesus, chamando para perto de si a multidão. Impuro é o que sai do coração, vem de dentro de nós. Jesus recorda em linguagem bem direta que o que sai do coração é que é impuro. As más intenções, imoralidades, roubos, assassinatos, adultérios, ambições desmedidas, maldades, fraudes, devassidão, inveja, calúnia, orgulho, falta de juízo. Jesus conclui: todas essas coisas más saem de dentro do coração, e são elas que tornam o homem impuro. O que vale é verificar o fundo do coração, diante de Deus e da própria consciência. Deus não se engana, Ele é mais do que qualquer outro. Mesmo a própria pessoa conhece o que temos de mais escondido no coração. Passar a limpo a própria interioridade e escolher sempre o caminho do amor que resgata, nos recria, nos perdoa e nos reconcilia com Deus. Outra coisa de que devemos a todo custo fugir é a hipocrisia. E isto é a condição de um povo que louva com os lábios, mas o coração está longe de Deus. O nosso coração, como os apóstolos, deve ser verdadeiramente íntimo de Deus. Amém. Oremos. Bondoso Deus e Senhor, sobre todas as coisas, estamos felizes porque nos salvaste da condenação eterna, não pelos nossos méritos, mas pela obra de teu Filho Jesus Cristo na cruz. Vestido com a justiça de Cristo, chegamos diante de ti, pedindo que ouças a nossa oração. Obrigado porque na imensidão da tua bondade supriste nossas necessidades, com a abundância de mantimento, com saúde, ensino e paz. Ainda que muitas vezes a dor e a doença se avizinhem de nós, temos certeza que não nos abandonas em momento algum. Senhor Jesus, ajuda-nos a compreender a grandeza do teu amor por nós e a compreender o quanto precisamos viver este amor para com nossos semelhantes como testemunho da fé. Em resposta ao teu amor, ajuda-nos a ser perseverantes nas boas obras para levar esperança aos desencorajados e confortos aos angustiados. Afaste de nós toda a força do mal, para que nada nos impeça de viver a fé em ti. Santo Espírito, o mundo nos ensina a olhar para as nossas ações e regras e a esquecer o mandamento de Deus como normas para a nossa vida. Firma-nos na Escritura Sagrada, para que ela seja lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos. Motiva-nos a ter prazer na lei de Deus e a dar testemunho dela. Dá-nos coragem para anunciar a tua palavra, para que muitos conheçam o perdão e a salvação em Cristo. Santíssimo Deus, tem misericórdia dos que sofrem por enfermidades e aflições, principalmente por esta pandemia. Continua assistindo a todos com o teu amparo e com a tua cura. Concede-lhes firme
esperança da glória eterna, onde não haverá mais pranto, nem dor, nem clamor. Fica conosco, por amor ao nosso Senhor Jesus Cristo, em nome de quem oramos. Amém. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, e o poder, e a glória para sempre. Amém. Recebei a bênção do Senhor. O Senhor vos abençoe e vos guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre vós e tenha misericórdia de vós. O Senhor sobre vós levante o seu rosto e vos dê a sua paz. Amém. 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 Convido todos os irmãos e irmãs a se sentarem e vamos em conjunto, vamos louvar ao Senhor com o nosso próximo hino. Sobre as nuvens descerá, e as nações e os reis da terra com poder governará. Sim, em paz e santidade toda a terra regerá, vencendo bem Jesus. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia.
chegamos ao fim, ao término desse nosso culto de hoje, 13º domingo após Pentecostes. Agradecemos a todos por terem nos recebido em sua residência, em seu lar, onde você estiver assistindo esse culto. Nós desejamos a todos uma feliz semana, uma semana muito abençoada. Deus esteja com você e a sua família, e muitas bênçãos. Amém.